Pessoal, Alerta Brasil! Trago aqui agora para vocês o vídeo de hoje. Ele tá imperdível, cheio de revelações bombásticas. É bomba atrás de bomba, por isso não perca. Assista esse vídeo até o finalzinho. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificação para não perder as próximas revelações que virão nesse cenário político. E o melhor, né, gente? Sem interferência ou manipulação da grande mídia. Eu sou Ana Paula e meus amigos se preparem para mergulhar aqui comigo no mundo de informações chocantes e polêmicas do momento. Saiu agora há pouco, Lula foi desmascarado novamente. Se preparem aí, ele que diz que é o pai dos pobres, parece que mudou aí o seu discurso, o seu público, mudou tudo, né? Ele foi desmascarado, eu vou trazer os detalhes. Além disso, Alexandre de Moraes, olha outra bomba, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, ele pressiona um general que foi preso a delatar Bolsonaro. Só que tem alguns detalhes aqui envolvendo a família desse general, gente, e é um possível plano aí sombrio, né, contra o Bolsonaro e pode te deixar de queixo caído. Será que o cerco finalmente se fechará? Você vai saber aqui comigo. E tem mais, o TPI, sabe, o Tribunal Penal Internacional, ele perdeu a paciência com Maduro e tomou uma decisão histórica que pode mudar o rumo da América. E o que dizer de Bolsonaro, né? Esses novos dados que vieram aqui de fontes confiáveis e também de noticiários mostram que esse mesmo Tribunal Penal Internacional pode ser a saída que ninguém esperou para o Bolsonaro e eu vou explicar o porquê e quem foi que trouxe essa matéria. Enquanto isso, Trump surpreende o mundo com uma reviravolta que promete balançar os alicerces da política global, internacional. Ele ainda nem assumiu, gente, mas já deu pistas de um plano que pode acabar com a guerra no mundo. Parece filme, mas é realidade. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham do Trump, hein? Vocês acham que ele realmente é poderoso? Vocês acham que a influência dele pode resolver alguns conflitos, inclusive aqui no Brasil? Ele já começou agitando, né? Taxando China, Canadá, México, já mandando a real para quem quer que seja, estremecendo até ali grandes aliados. Vocês acham que ele pode se dar mal? Ou vocês acham que vai dar muito é bom e isso pode ajudar inclusive o Brasil? Eu quero saber sua opinião. Então se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis e começamos já com a primeira matéria que eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que mostra a respeito da família de um general preso que está pressionando, olha só isso, saiu no Metrópolis, família pressiona general preso a fechar delação atingindo Bolsonaro. Por que será que nesse momento resolveram fazer essa pressão, né? A família do general da reserva Mário Fernandes pressiona o militar para fechar uma delação premiada que ele está sendo forçado aí pelo Alexandre de Moraes, que pode atingir quem? O ex-presidente Jair Bolsonaro. E a matéria mostra aqui que o próprio general da reserva, que inicialmente resistia à ideia, passou a reconsiderar a possibilidade, de acordo com fontes que acompanham de perto a investigação. Segundo pessoas próximas ao militar, ele ficou incomodado com entrevistas da defesa de outros investigados, dizendo que teria agido por iniciativa própria à revelia de ordem superior. E a coluna apurou, contudo, que a possibilidade do general fechar delação premiada no inquérito do golpe não é consenso dentro da equipe de defesa do militar. Inclusive, Mário Fernandes foi preso dia 19 de novembro no Rio de Janeiro, para onde tinha viajado com o objetivo de participar da formatura de seu filho, que é capitão do Exército. O general, porém, será transferido para a prisão do Comando Militar do Planalto, em Brasília, nos próximos dias, após a autorização do ministro do STF, quem? Alexandre de Moraes, né? Então aqui mostra, gente, que do nada parece que ele cogita delatar Bolsonaro. Mas não é estranho tudo isso? Comenta aí o que vocês estão achando. Enquanto isso, olha só, o Tribunal Penal Internacional está pegando fogo. Primeiro, que antes de eu mostrar essa matéria aqui, eu quero mostrar que o Maduro, né, aqui pode se dar mal. Olha só, o procurador do Tribunal Penal Internacional pediu a Maduro que ele liberte os presos por motivos políticos. Esse Tribunal Penal, gente, ele pode inclusive dar ordem de prisão
né, como vocês viram aqui. E ele acrescentou que as investigações independentes do tribunal permanecem ativas e mandou um recado duro para o Maduro. Ou seja, o procurador do Tribunal Penal Internacional já começou a se irritar, mandou recado ao governo de Nicolás Maduro, pedindo a libertação dos menores de idade civis detidos na Venezuela por razões políticas. Ele falou: depois das eleições desse ano, insisti nas minhas comunicações com a Venezuela, nas declarações públicas sobre necessidade de proteger direitos civis, incluindo crianças que devem ser libertadas se forem detidas por razões políticas ou de qualquer pessoa que protestasse pacificamente. E aí, o que acontece? Ele destacou que as investigações independentes do tribunal permanecem ativas e que a falta de ação da Venezuela coloca em risco a possibilidade de avançar o princípio da complementaridade. Ele disse: eu não vi a implementação concreta de leis e práticas da Venezuela que eu esperava. A bola está do lado da Venezuela. A via de complementaridade está se esgotando. Então, ameaçou, mandou a real. E com isso, gente, olha que interessante, né? O Flávio Bolsonaro, ele disse que a Corte Internacional pode ser caminho razoável para Bolsonaro, né? Então ele trouxe aqui o senador Flávio Bolsonaro, ele afirmou nessa segunda-feira, dia 2, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre perseguição e que ele pode recorrer às cortes internacionais caso seja condenado no caso de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder. Aqui mostra que ele disse que é um caminho razoável. Olha só o que ele falou. A defesa vai ter que ir para essa linha também. Tem diversos precedentes no Tribunal de Direitos Humanos da ONU de pessoas que revertem a sua situação jurídica no país quando se constata que houve uma perseguição, uma ilegalidade, afirmou o senador em uma entrevista à CNN. Para ele, Bolsonaro sofre perseguição. Ele defendeu, inclusive, anistia ampla, geral e restrita para suspeitos do envolvimento dos atentados golpistas de 8 de janeiro. Segundo ele, o perdão dos crimes deveria incluir não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. Olha só, a PL da anistia não tem que incluir só o presidente Bolsonaro, tem que incluir o Alexandre de Moraes, os policiais federais que estão sendo usados pelo ministro Moraes. Se o policial civil no estado do Rio de Janeiro faz o que um policial federal faz, o que ele faz nesse inquérito? Ele está na corregedoria, ele vai ser expulso da corporação. O Flávio ainda chamou de grande feijoada o inquérito em que Bolsonaro foi indiciado por tentativa de golpe. Ainda segundo ele, há uma estratégia de vingança sendo gestada contra o pai. É um jogo de cartas marcadas. Você pode botar o Rui Barbosa para defender o presidente Bolsonaro, que a declaração dos próprios ministros do STF, antecipando seus votos, é muito clara para onde vai esse cenário. Então, gente, a Polícia Federal afirma que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva. Eles estão aí, né, decididos a tentar incriminar Bolsonaro a qualquer custo, e com isso a defesa de Bolsonaro, né, está, enquanto isso, agindo aí conforme a Constituição. A defesa do Bolsonaro pediu o quê? Que Moraes esteja fora dessa investigação sobre golpe. Por quê? Porque é um absoluto interesse pessoal nos fatos apurados, o que comprometeria sua imparcialidade. Então, está aqui no jornal, a defesa apresentou, protocolou, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais um pedido de afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido está relacionado à investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 e sobre aquele possível plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados de Bolsonaro pedem que Moraes seja afastado da relatoria do caso, argumentando suposta violação dos princípios de imparcialidade, do sistema acusatório e do devido processo legal. No documento, a defesa cita os fatos apresentados durante as investigações da Polícia Federal, mostrando, inclusive, que o próprio ministro, em diversas manifestações nos aludidos autos, reconhece expressamente que teria sido alvo de um plano cujas finalidades incluíam até mesmo sua morte, o que o coloca em uma posição de suposta vítima direta dos fatos em apuração, em petições sob a relatoria dele. E o texto argumenta que um juiz que se considera vítima dos fatos investigados não tem condições de assegurar imparcialidade necessária para conduzir o caso. Além disso, diz que o sistema acusatório brasileiro exige uma separação clara entre quem acusa e quem julga. Segundo a defesa do ex-presidente, permitir Moraes apontando como vítima, atuando como relator da investigação, seria uma violação desse princípio. Então a gente vai acompanhar de perto para ver, né? Enquanto isso, Lula vem sendo desmascarado. Por quê, gente? Porque, primeiro, ele não estava naquela rincha com Maduro? Do nada, Maduro e ele ficaram amigos de novo. E o Maduro presta solidariedade a Lula por tentativa de golpe e diz que Venezuela vive o mesmo. Coitadinho, né? O ditador venezuelano
comentou relatório da Polícia Federal durante seu programa semanal e pediu que o Brasil cuide do seu presidente, chamando Lula de grande homem após meses de rusgas entre os mandatários. Me poupe, né, Maduro? Me poupe. E o povo brasileiro acha que leva a sério o que o Maduro fala, né? Eles estão se achando demais, na minha opinião. E aqui, gente, mais uma matéria. Agora vamos falar do Trump. Trump nem começou a governar, mas já começou a colocar os pingos nos is. E aqui, olha só o que a matéria do G1 nos trouxe. Trump diz que Hamas vai pagar caro se não libertar reféns israelenses até a sua posse do dia 20 de janeiro. Então, gente, olha só o babado. O presidente eleito dos Estados Unidos disse nessa segunda-feira que o grupo terrorista Hamas vai pagar caro se os reféns israelenses mantidos na faixa de Gaza não forem libertados antes de sua posse, dia 20 de janeiro. E aqui ele fala o seguinte, abre aspas, se os reféns não forem libertados antes do dia 20 de janeiro de 2025, data em que orgulhosamente assumo o cargo de presidente dos Estados Unidos, haverá um sério problema no Oriente Médio e para os responsáveis que perpetraram essas atrocidades contra a humanidade. Trump acrescentou, os responsáveis serão atingidos com mais força do que qualquer outro na longa e célebre história dos Estados Unidos da América. Gente, vocês viram a repercussão? A gravidade disso? Então, o Trump não tem medo de se posicionar. Isso já ficou bem claro, né? O Trump, ele fez essa ameaça gigantesca contra os terroristas do Hamas. Israel já fez um cessar-fogo no Líbano, que é outra frente de guerra, e a Ucrânia, pelo jeito, vai ser forçada também a ceder territórios para a Rússia para acabar com a guerra. Mas o Trump, pelo jeito, vai parar os conflitos do mundo. Vocês viram aí que ele mandou real e a ameaça dele foi pesada. Por isso que eu comentei o que vocês acham da influência de Trump, até para nos ajudar em alguns fatos no Brasil, já que o governo atual não agrada o governo de Trump nem um pouco, não é mesmo? E agora, gente, para encerrar o nosso boletim, olha só, Lula foi desmascarado mais uma vez. Um deputado do PL publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra um peru sendo vendido a quase R$ 400 em supermercado. A ceia de Natal virou artigo de luxo no governo Lula. Então, Lula foi exposto mais uma vez. O deputado federal Carlos Jordi, do PL, afirmou em suas redes sociais que a ceia de Natal virou um artigo de luxo no governo do Lula. E em uma publicação aqui na rede social da Meta, ele divulgou o vídeo que mostra preços dos produtos do Peru Sadia e também dos panetones Balduco. Então aqui no vídeo é possível ver que o quilo do peru da marca no mercado está R$ 31,48. O preço de R$ 336, por exemplo, equivale a 10 quilos da proteína. Um panetone Balduco, 750 gramas na lata, está R$ 62,99 no mercado. E o de frutas de 908 gramas está R$ 45,99. Então, o peru de Natal teve aumento de 10%, chega a quase R$ 400. O Chester está quase 12% mais caro. Supermercados afirmam que o aumento ocorre devido à alta do dólar e estão permitindo parcelamento em até 10 vezes no cartão. Quando o sujeito terminar de pagar, já estará próximo do outro Natal. No governo Lula, ceia de Natal virou artigo de luxo. Então ele disse nas redes sociais e isso repercutiu aí toda a internet. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando? Será que o Lula consegue chegar até o final do mandato dele sem pedir aí uma saída, gente, forçada? O que vocês acham que vai acontecer, hein? Porque o governo está indo só de mal a pior. E todas as próximas revelações eu vou trazer aqui no canal, então é importante vocês se inscreverem para não perder nenhum vídeo, tudo bem? Um beijo, obrigada, até o próximo vídeo.